Desejo a você muita paz, esperança e o amor de Deus. O evangelho de hoje é Marcos 7, de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus então respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoar o pai e a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vos poderíeis receber de mim é corbã, isto é consagrado a Deus. E essa pessoa fica então dispensada de ajudar o seu pai ou a sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que esta palavra nos ilumine e nos ajude a deixar-nos regenerar como imagem e semelhança de Jesus. E é essa palavra que vem trazer para nós essa certeza de que precisamos mudar o nosso coração. Não basta vivermos de aspectos externos. Vejamos que este evangelho nos alerta exatamente para isso. Enquanto Jesus é observado pelos fariseus e pelos mestres da lei, porque os seus discípulos comiam sem ter lavado as mãos. O que Jesus quer alertar é que não nos adianta cuidar da pureza ritual, da pureza externa, se não mudamos o nosso coração, se não deixamos nos guiar para a verdade que é Deus, o amor que é Deus. E aqui está algo quando Jesus responde que bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos, ou seja, estão na defesa de uma mentalidade do século e não a mentalidade da eternidade. Que Deus nos dê essa graça de não reduzir os mandamentos de Deus às leis humanas, ou seja, às vontades humanas, mas sim deixar-se guiar pela vontade de Deus, pelo culto agradável a Deus, que consiste em amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo e viver segundo o querer de Deus. E esse querer de Deus se revela exatamente ali, nesse amor generoso, nessa gratuidade, num coração que não se apega ao exterior, mas se apega à verdade, se apega à vontade do próprio Deus. Que o Deus Todo-Poderoso, que hoje nos deu Santa Baquita, ela possa também nos ensinar a fazer aquilo que Deus tanto deseja. Viver na simplicidade, na humildade, ela que veio a conhecer o Evangelho já em idade adulta, dedicou plenamente a amar a Deus e servir as pessoas. Servir as pessoas com a caridade, a simplicidade, a humildade de quem é filho de Deus.
E Santa Baquita possa nos ajudar a identificar-nos com Jesus, fazer-nos semelhante a Ele, na obediência ao Pai, na escuta e no amor ao próximo. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Muita saúde e paz para você e para toda a sua família.